Irmãos, deste púlpito sagrado, eu saudo a todos os irmãos com a paz de nosso Senhor Jesus. O grande desejo, irmãos, que a paz do nosso Mestre realmente esteja com cada um de vocês, cada um de nós, irmãos, proporcionando a tranquilidade em nossa alma para lidarmos com os problemas da vida, com os reveses que se apresentam em nossa jornada. A paz de nosso Mestre dá o equilíbrio que tanto precisamos para cumprirmos o nosso papel e continuarmos firmes em nossa caminhada, irmãos. Então eu desejo de coração, os irmãos abram seu espírito, recebam a bênção dele, Jesus, a bênção do Pai Celestial, o nosso Deus, irmãos, que sustenta cada um de nós com o fôlego da vida. A bênção da Mãe Virgem Maria, a sua graça, o seu cuidado de Mãe Celestial. Olha por nós, cuida de cada um de nós, atende às nossas necessidades. A bênção consoladora da Santa Vó, irmãos, como vó e Mãe Celestial deste povo apostólico, Rainha dos céus, não descuida de nenhum de nós, atende às nossas orações, ouve, irmãos, o soluço cálido daquele que sofre, o pedido inaudível, aquele que não ganhou sonoridade. Ela consegue decifrar esses códigos, fazer essa leitura e atender aquele que precisa do socorro divino. Então que a sua bênção consoladora, irmãos, esteja alcançando cada um de vocês aí, cada um de nós. Os que acompanham a nossa reunião também através deste canal, sejam alcançados por esta graça divina. A bênção do Santo Irmão Aldo, seu carinho e cuidado, irmãos. O irmão Aldo, numa gestão de 44 anos à frente deste povo, conclamando a nossa gente a melhora espiritual, mostrou que buscar o crescimento espiritual é uma tirada inteligente, irmãos. Então não vamos brincar. Ele muitas vezes frisou, disse: olha, eu não brinco com as coisas dos céus. Ouçam o meu pedido, atendam aquilo que lhes peço, é para o seu bem, irmãos. Vamos incorporar isso em nossa jornada, levar a sério a nossa caminhada de fé, irmãos. Caminhar no sentido de crescer espiritualmente é coisa séria, não é brincadeira, irmãos. Então, quando a gente se movimenta e nos organizamos, íamos para a reunião, irmãos, é com desejo sincero, leal, de crescer espiritualmente, aproveitar a oportunidade, digerir aquilo que aqui aprendemos, irmãos, incorporar em nossa caminhada. Então é isso, irmãos, sejam bem-vindos à nossa reunião e que o nosso trabalho proporcione a todos nós este ambiente tranquilo, mesmo aqueles que nos acompanham pelas primeiras vezes, ou que visitam as nossas reuniões, se sintam à vontade. Irmãos, aqui é o lugar bom, aqui aprendemos a vontade de nosso Senhor Jesus e, incorporando isso em nossa jornada, o dia que findar a jornada, herdaremos a glória eterna. Isto foi promessa de nosso Mestre, irmãos. Então, com este sentimento e com essa disposição, nós vamos abrir oficialmente a nossa reunião. Eu convido os irmãos que puderem ficar em pé, nós iremos abrir o nosso trabalho com a oração, pedindo ao nosso Deus a direção, a inspiração, que Ele possa, irmãos, usar a cada um de nós realmente como um instrumento em suas mãos, para a execução de sua gloriosa obra. Nossa voz, nosso talento, nossas habilidades, nosso comportamento, as atitudes, falem da obra do Pai Celeste, irmãos, para que as pessoas vejam. Vamos orar. Glorioso Deus e Pai Celestial, aqui abrimos oficialmente a nossa santa reunião, uma alegria em nossa alma, um regozijo em nosso espírito em podermos te servir neste caminho glorioso, caminho de fé, de esperança, caminho que produz vida e salvação. Aqui estamos iniciando o nosso trabalho, suplicamos a tua bênção virtuosa, inspiradora, para realizarmos um trabalho que honre o Senhor, honre a Jesus nosso Senhor, honre a nossa Mãe Virgem Maria, a Senhora Santa Avó Rosa e o Senhor, o Santo Irmão Aldo, por tudo que fizeram por nós, por esta gente, por este povo apostólico. Aqui estamos, ó Senhor Jesus, pedindo a tua direção, o dom divino, as virtudes dos céus. E o Senhor derramou de forma tão abundante aquele primeiro grupo de homens escalados, escolhidos pessoalmente, a dedo pelo Senhor, convidou para fazer parte do seu grande projeto de salvação.
derramou virtude sobre estes homens e eles fizeram a diferença. Ó Senhor, no papel de teus auxiliares contemporâneos, aqui estamos, pedimos a tua bênção e esta mesma virtude que o Senhor derramou de forma tão abundante aquele primeiro grupo de mensageiros, derrame sobre nós para fazermos a diferença, cumprirmos o nosso papel de forma que honre o Senhor. Abençoe a nossa reunião, não só esta que aqui se inicia em nossa sede, mas em tantas outras congregações. Dá a cada mensageiro a inspiração dos céus, para que uma palavra sábia e ungida produza vida e salvação. Aos corais de tua igreja, o dom de cantar, da música, do manejo, com classe, com fé, com atitude de entrega, produza muito bom ânimo, anime a igreja através de mensagens cantadas. Ó Santa Avó, a bênção virtuosa da Senhora e de nossa Mãe Virgem Maria, a bênção e o cuidado do Senhor, ó Santo Irmão Aldo, estejam conosco, acompanhem a nossa reunião, participem conosco, inspire os nossos atos devocionais e no ambiente alegre e de conforto espiritual possamos realizar este santo trabalho. Por tudo agradecemos, em nome dos céus, declaramos iniciada a nossa reunião. Amém. Vamos cantar a Igreja Forte. Amizade com os céus é muito bom, é ter santos e anjos ao nosso lado. Ter amizade com os céus é muito bom, é ter conosco a companhia do irmão Aldo.
Congregação Apostólica em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, escreveu-nos em 13 de abril de 2024. O nosso irmão Aldo de Almeida Reis assim testemunhou: eu era ainda criança quando um dia fui atravessar uma rua e fui atropelado por um caminhão. Saí ileso. O motorista ficou admirado e disse: meu Deus, que grande milagre! Outra ocasião, eu ia seguindo para o colégio quando fui atacado por um cachorro muito grande, pulou sobre mim. Mas a Santa Vó Rosa e a Virgem Maria me acudiram, o Santo Irmão Aldo me socorreu, nada me aconteceu. Conto também que eu estava sofrendo com glaucoma e fui curado por estes santos de Deus, pois o médico, ao me examinar, disse que as minhas vistas estão boas, não tem mais nada. Graças a Deus, a Jesus nosso Senhor, a nossa mãe Maria Santíssima, a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo. Tenho 44 anos de idade, sou corista na congregação de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. E assina aqui o nosso irmão Aldo Almeida dos Reis. Então está aí, irmãos. Nós vamos agora ouvir os irmãos da orquestra apresentando Ó, Como é Bom.
Teu manto esteja a me cobrir. Livra-me dos laços da morte, pois quero sempre, sempre te servir. Guarde os meus pensamentos, quero só pensar no bem. Ampare os meus sentimentos e que os meus atos só te louvem. E assim então renovo aquele voto que te fiz de ser fiel e de te louvar. Então para sempre eu serei feliz. Santa Rosa, guarde os meus pensamentos, quero só pensar no bem. Ampare os meus sentimentos e que os meus atos só te louvem. Abra, pois, o meu coração, desperte, ó voz
te fiz, de ser fiel e de te louvar. Então, para sempre eu serei feliz. Santa Rosa, aceita o meu Muito bem, irmãos, muito bonito, o hino descrevendo aí um cenário muito bonito. Olhar divino, irmãos, sobre o justo, sobre o fiel nesta terra, abençoando a serenidade no julgar. Olhar divino da Santa Avó, julgando com justiça, com serenidade, irmãos, perdoando, enxergando muitas vezes que quem erra é muito maior do que o erro que comete, irmãos. Por isso, a misericórdia divina de nosso Deus. E falando aí, e gerencia as emoções, ajuda, ampara, equilibrando os sentimentos, para que possa vencer, irmãos. Muito bonito. Vamos continuando a nossa reunião, agora eu faço a leitura da mensagem para a nossa reunião de hoje. Convido os irmãos a acompanharem. O título da mensagem é o seguinte: 10 de junho. Aniversário da Igreja Apostólica e da Santa Avó Rosa. Olha, prezados irmãos apostólicos, em homenagem ao aniversário da Igreja Apostólica, que completa 70 anos, e o aniversário de nascimento da Santa Avó Rosa, Consolador, que completaria 130 anos, o boletim de hoje nos leva a refletir sobre uma grande revelação dela ao Santo Irmão Aldo, seu sucessor e supremo pastor. Depois da ida definitiva para os céus, quando ela passou-lhe o governo da igreja aqui na terra, a Santa Avó Rosa revelou ao Santo Primaz que mesmo depois de ter sido arrebatada definitivamente aos céus e já ter ganhado seus galardões de Consolador, de grande vencedora e de Rainha dos Céus, depois de ter ido fazer parte da corte celestial e ter assentado com Jesus em seu trono de poder e glória, ela se admirava de ainda continuar aprendendo coisas novas lá nos céus. Nesta revelação, a Santa Avó Rosa disse ao Santo Primaz: Aldo, quando eu estava na terra e ainda vivia em meu corpo físico, na igreja, eu era arrebatada toda semana aos céus, em meu preparo para ser o outro Consolador da promessa de Jesus. Cada vez que eu ia lá, nos céus, eu sempre aprendia com Deus, com Jesus, com a Virgem Maria, com os patriarcas, com os profetas, com os apóstolos e com os santos e anjos, no meu preparo para ser a santa que Deus Pai e Jesus haviam prometido. Aldo, a minha admiração é que mesmo depois de arrebatada definitivamente aos céus, de ter ganhado o meu galardão e integrado à corte celeste, continuo aprendendo. Esta revelação da Santa Avó Rosa, Espírito Consolador, ao Santo Irmão Aldo, seu sucessor, foi inédita e profunda, de grande admiração, pois confirma que a nossa evolução espiritual continuará lá nos céus, como disse Jesus, registrado no Apocalipse: eis que faço nova todas as coisas. Que nossa evolução espiritual, com suas obras novas, vai continuar para sempre, comprovada nesta revelação da Santa Avó Rosa.
Se a Santa Rosa, depois de ganhar galardões e de se tornar o Santo Consolador, sendo Rainha dos Céus, uma Virgem Maria Santíssima, ainda continuava aprendendo nos céus, isto prova que a nossa evolução espiritual continua e justifica a salvação que Deus dará como oportunidade a todos, endossados pela palavra do próprio Jesus, no Evangelho de São João, que diz: e eu, quando for levantado da terra, a todos atrairei a mim. Esta revelação da Santa Avó Rosa ao Santo Irmão Aldo, de continuar aprendendo nos céus, mesmo depois do arrebatamento definitivo do seu espírito, não é fanatismo, invenção, pois, segundo as Escrituras, quase ninguém subiu aos céus e voltou para trazer novas revelações, a não ser os santos profetas Moisés e Santo Elias, trazendo recados a Jesus na sua transfiguração. Jesus trazendo a luz a São Paulo na sua conversão na estrada de Damasco, e São João nas revelações de seu Apocalipse, e também a Santa Avó Rosa, revelando ao Santo Irmão Aldo que ela era a grande bênção, o outro consolador da promessa de Jesus, o grande vencedor do Apocalipse e Rainha dos Céus, coroada ao lado da Virgem Maria Santíssima. Tudo isto só pôde acontecer porque Jesus voltou à terra, cumprindo a sua segunda vinda, restaurou a sua igreja apostólica para ser a igreja do tempo do fim, da regeneração, restaurou a fé nos santos, esquecida por muitos, formou o Consolador na pessoa da Santa Avó Rosa, e seu sucessor e supremo pastor na pessoa do Santo Irmão Aldo, ambos de sua gloriosa promessa. Por isso, toda a nossa gratidão aos céus, por esta santa Igreja Apostólica, e por esta santa, gloriosa e poderosa, Santa Avó Rosa, Consolador, sem esquecer o seu supremo pastor, o Santo Irmão Aldo, pois sem ele nem saberíamos que a Santa Avó Rosa era o outro Consolador da promessa de Jesus. Por tudo isso, declaramos parabéns, Igreja Apostólica, por ser a igreja restaurada dos tempos do fim e da regeneração. Parabéns, Santa Avó Rosa, por ser o nosso Santo Espírito Consolador da promessa de nosso Senhor Jesus. Parabéns, Santo Irmão Aldo, por ser o santo sucessor, supremo pastor, levantado por Jesus para que houvesse um só rebanho e um só pastor. Gratidão à Mãe Virgem Maria Santíssima, pois sem a Senhora a Igreja Apostólica nem existiria, pois fostes Mãe do Senhor Jesus e em nossos dias anjo da guarda da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Adoração ao nosso Deus por criar uma perfeita e gloriosa oportunidade, permitindo que seu amor, justiça, misericórdia e juízo determinassem a oportunidade de regeneração e salvação em nossos dias, não importando o quanto tudo isto demorou e o quanto custou de trabalho e sacrifício. Como diz o nosso hino apostólico, a última e grande vitória será do reino dos céus, com a salvação de muitas almas para este reino eterno, ainda que muitos tenham que passar pelo lugar de descanso, para continuar a sua preparação, como revelou o Santo Irmão Aldo, ainda entre nós, fisicamente aqui na terra, até o dia em que Deus determinar o final dos tempos, e levar o seu povo triunfante aos céus, e incorporar os que estão em descanso, para entrarmos no gozo da eterna glória, e desfrutarmos para sempre tudo que Deus nos preparou com tanto amor, com tanta dedicação, com tanto empenho, irmãos, dando oportunidade ao homem,
ao ser humano, o ser que Ele criou, irmãos, mostrando que o ser humano, irmãos, não é um projeto falido de nosso Deus, descartado na sua lixeira eterna. Não, irmãos, o Pai Celeste continua acreditando no potencial de cada um de nós e dando oportunidade, sim, de tomarmos a decisão e de crescermos espiritualmente, enquanto aqui na terra vivemos para o dia que encerrarmos a jornada, herdarmos a sua glória e lá continuarmos a evolução espiritual, como aqui pontuado, irmãos. Deus, o nosso Pai, uma fonte inesgotável de virtude, sabedoria, dons e, irmãos, não cessa. Criar faz parte da natureza do seu espírito. Inovar, irmãos, faz parte da natureza divina. Então, irmãos, aí foi mostrado palavras da Santa Avó ao nosso santo irmão Aldo, que mesmo depois de ter ganhado o seu galardão nos céus, continua aprendendo, porque muito humilde, deu provas ao Pai Celeste, que nunca se orgulharia, nunca iria alimentar sentimento de superioridade, mas de humildade, de entrega, de doação. Continua nos céus, ainda aprendendo. Irmãos, nós temos um pensamento que diz assim, que é triste, muito triste, tentar ensinar alguém que acha que sabe. Orgulho, irmãos, bloqueia a pessoa e dificulta o seu crescimento. O orgulhoso, ele acha que sabe tudo e que não precisa se abrir para crescer, espiritualmente falando, muito mais. Até nas relações sociais, no trabalho, irmãos, a pessoa orgulhosa, soberba, ela se bloqueia, não cresce, fica estagnada, acha que sabe, mas muitas vezes os outros até evitam, porque a pessoa tem uma postura sisuda e não sabe se relacionar bem, dado ao seu orgulho. Então, no terreno espiritual, muito mais, irmãos. Então, diz esse pensamento, é triste tentar ensinar alguém que acha que sabe. É preciso a gente se desarmar desse sentimento de achar que sabe tudo, abrir espaço, permitir, irmãos, que com o martelo divino, a Santa Avó quebre o gesso de nossa mente, abrindo a nossa mente, lubrificando a nossa sabedoria, para que a gente possa crescer espiritualmente. Irmãos, mas isso depende de cada um de nós, do quanto a gente está disposto a melhorar, a crescer. A ferro e fogo não vai funcionar, irmãos. Deus, o nosso Pai, Ele operando com a sua justiça, faz parte, integra o seu reino, só aquele que quiser aceitar o seu regramento, os seus ensinos. Ele não sai, irmãos, catando gente por aí e jogando no seu reino. Não. Seu reino é composto e aumentado de pessoas que livremente aceitam os seus ensinos, o seu regramento, a sua doutrina, a cartilha de nosso Senhor Jesus, seu santo evangelho. E abraçando isto, incorporando isso na sua vida, vive uma vida que merece a sua graça, a sua santa proteção. Daí poder contar, irmãos, com a graça, com a bênção, com a proteção tão necessária, que a todo instante nós precisamos, irmãos. Então, aquele que se desarma desse sentimento de achar que sabe tudo, ele abre espaço para que a graça divina lhes cubra, lhes proteja, lhes livre do mal, dos ataques astutos do poder opositor, irmãos. E semeia na jornada, muitas vezes na caminhada do fiel, a intranquilidade, faz barulho, tenta desviar o foco. Mas é preciso, irmãos, a gente não se assustar com isso e lembrar que a graça divina está à nossa disposição para nos abençoar, para nos ajudar a vencer, para que a gente consiga, irmãos, deixar a nossa marca aqui, como deixou a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo. Tem um pensamento que diz que a marca é aquilo que as pessoas falam da gente, quando a gente sai da sala, irmãos. Esta é a verdadeira marca. Irmãos,
Então é isso que falamos da Santa Avó, de nosso santo irmão Aldo, no sentido figurado, saíram da sala. Irmãos, nós continuamos falando deles, deixaram a sua marca, o seu legado, a sua história, irmãos, de fé, de obediência, de entrega, de querer servir a Deus sem ganhar pedestal da fama, irmãos. Esta é a marca que deixaram esses santos. Jesus, nosso Senhor, deixou a sua marca assim também, irmãos, e tantos outros. Então, irmãos, é preciso a gente não ter medo, muitas vezes, de sair da sala e o que os outros vão falar da gente. Assim, você sabe quando está bem. Por isso, nosso Senhor Jesus, Ele disse, olha, eu dou a cada um de vocês como termômetro para medirem o grau de aceitabilidade diante de mim, a sua consciência. Sua consciência fala de você. Se você estiver bem, fique tranquilo. Eu também não te condeno, eu aprovo. Se você estiver tranquilo com a sua consciência, pode contar com a minha bênção. Mas se sua consciência te acusa, olha lá, hein? Então, ele disse, olha, não posso aprovar. Então, irmãos, é preciso querer, é preciso seriedade, é preciso boa disposição e despertar, irmãos, a vocação social de servir, de se doar, se desarmar dessa atitude engessada, muitas vezes de achar que sabe, uma atitude muitas vezes de querer ser durão e apontar os outros, mas adotar uma postura mais amistosa, mais companheira, mais aberto ao aprendizado, ao querer crescer, ao querer fazer o que é certo e o que agrada a Deus. É isso que a Santa Avó espera, irmãos, de nossa gente, de nosso povo, nesta data gloriosa do seu aniversário, do aniversário de nossa igreja, irmãos, 70 anos, ensinando, levando-o de bom senso ao crescimento espiritual. Então aí a oportunidade, irmãos, de apresentarmos a nossa Santa Avó à disposição que estamos querendo fazer o certo, fazer o melhor, fazer a diferença, ajudá-la para que o seu nome de Consolador, de Santa Vencedora, de Espírito da Verdade, alcance muita gente, os bons e humildes por este mundo. Irmãos, o nome do santo irmão Aldo como supremo pastor, que está arrebanhando os bons e humildes neste caminho de fé, alcance outras e outras pessoas, tomem conhecimento e se irmanem conosco neste caminho de fé, irmãos. Este caminho que ensina o regramento, que tem virtude, irmãos, para lapidar a alma do fiel, para o dia, irmãos, quando a gente encerrar a jornada, o Espírito incorpore a eternidade. Caminho de esperança, caminho de leveza no sentido espiritual, caminho de fé, irmãos, que possibilita, através do regramento e da vontade de nosso Deus, o direito à eternidade. Então, não vamos, irmãos, insistir na contramão. A sinalização está mostrando o caminho certo. Temos provas, irmãos, em nossas vidas, da graça, da bênção de nosso Deus. Acontece que às vezes as pessoas, e o ser humano tem uma certa deficiência nesse sentido, de querer que a graça do Pai Celestial se manifeste de forma miraculosa, de forma mágica, irmãos. Mas o Mestre Jesus mostrou que o Pai opera, muitas vezes de forma sutil, muitas vezes no anonimato. A sua bênção, a sua graça verte sobre o justo, sobre o fiel, sobre o verdadeiro. Daí diz a palavra, provem e veja que o Senhor é bom. Bem-aventurado é aquele que crê verdadeiramente, aquele que acredita nele e que pratica a sua justiça. Então, irmãos, a Santa Avó, como Consolador, tem operado assim, aplicando o juízo de nosso Deus, a justiça divina, dando oportunidade. Irmãos, mas as pessoas olham às vezes e dizem, olha, mas tanto sofrimento, tanta coisa ruim tem acontecido neste mundo, onde está Deus que não atende, que não socorre, mas versa os seus ensinos, que o seu juízo aplicado, irmãos, é retirando a graça, os homens se afastando dele, não merecendo a sua bênção, ele se retira da vida, deixando as pessoas sem a sua graça. O opositor se aproxima, e aí causa tanto sofrimento,
tantos males, porque o prazer do opositor é realmente causar mal, danos e sofrimento ao homem, ao ser humano. Então, irmãos, às vezes as pessoas interpretam de forma errada a justiça de nosso Deus, achando que o Pai Celeste castiga e que projeta e provoca tanto sofrimento para as pessoas. Não, irmãos, Deus o Pai humildemente espera que os homens se aproximem dele, dá os seus ensinos, manda o seu santo evangelho, o seu regramento, e espera que os homens o busquem através da obediência. Mas, olhando, irmãos, a escassez de fé, é triste, irmãos, ver, e tem um pensamento que diz, olha, é muito triste ver um religioso sem fé. Irmãos, muitas pessoas, muita gente mesmo, não? Procura às vezes uma religião, um meio, para ouvir o que quer e não o que precisa ouvir. Aquilo que lhe corrige, que lhe dá direito à graça e à bênção de nosso Deus, irmãos. Então, as pessoas, às vezes, alimentam uma fé assim, uma fé superficial, não é profunda, não é verdadeira, não lhe dá direito à graça de nosso Deus, e depois quando não são atendidos, lamentam, e falam tanta coisa contra o Pai Celestial, que não abençoa, que não socorre, que não ajuda. Mas a sua fé, então disse um apóstolo, olhe para você, a sua fé é capaz de lhe proporcionar a salvação? Olhe para os frutos de sua fé. Irmãos, se a fé da gente não der condições da gente herdar o reino dos céus, a eternidade, não der a gente essa certeza, irmãos, é preciso repensar a nossa postura, a nossa atitude, não querer atribuir a Deus que não nos socorre. A Santa Avó tem operado, irmãos, com a justiça divina, aplicando o juízo do Pai, lubrificando a inteligência do humilde, do sincero, para entender, para compreender a vontade divina, para aceitar a sua correção e para melhorar, para poder ser socorrido, abençoado. Os que assim têm procedido, têm sentido isto na sua vida, têm podido prazerosamente agradecer aos céus, em suas orações, em seus pedidos, com fé, acreditar que a bênção vem em seu socorro, a graça celestial está à sua disposição. Então, irmãos, depende muito mais da gente do que de Deus. O Pai Celeste tem virtude, pontuamos aí, é uma fonte inesgotável, mas na sua justiça e na aplicação do seu juízo, é levado em consideração quanto que a gente quer, quanto que a gente está disposto a melhorar, a crescer espiritualmente. A Santa Avó falou, disse, olha, depois do meu galardão ganho, continuo aprendendo, irmãos, nos dando o recado, através do santo irmão Aldo, se abram para o crescimento espiritual, se desarmem da atitude sisuda, engessada, de muitas vezes ser turrão com o seu irmão, com o seu próximo, não sabendo relevar. Irmãos, nós temos pontuado que está se criando em nosso meio uma postura nada agradável, uma atitude assim, irmãos. Quando as pessoas vêm nos visitar, normalmente, irmãos, recebemos bem, temos prazer que as pessoas venham nos visitar. Muito, muito válida essa atitude, receber bem as pessoas. Nós queremos que venham conhecer a nossa fé. Mas acontece, irmãos, que dói a gente ver que às vezes o irmão que está com a gente tanto tempo, irmãos, tantos anos na jornada, às vezes por coisas mesquinhas, coisas insignificantes, irmãos, alimenta a divisão, não consegue se relacionar bem com o seu irmão, não consegue estender a sua mão, cumprimentar com a paz do Senhor, sincera, desejando a paz para o seu irmão, evita muitas vezes, corta a volta, para não cumprimentar, para não passar próximo do seu irmão. Irmãos, é preciso a gente se desarmar disso, alimentar a fé verdadeira, fazer valer em nosso meio o que o santo irmão Aldo aos 4 ventos disse: uma família só. Irmãos, olhe o peso, uma família só, sem divisão, sem competição, sem querer levar vantagem, sem querer o pedestal da fama, mas unido,
sempre unidos. Uma Santa Avó tanto ensinou, e nós quando cantamos esse hino, irmãos, sempre unidos, de forma vibrante, nós sentimos penetrar em nossa alma este sentimento, entramos na órbita deste hino, sempre unidos, marchando com fervor. Irmãos, é preciso que este sentimento ele cresça em nosso meio. E vamos comemorar os 70 anos de nossa igreja com este espírito leve, desarmado desta postura engessada e de querer figurar, mas companheiro e amigo de verdade, irmãos, servindo, se doando, fazendo de melhor, aquilo que estiver no nosso alcance, projetando energias boas para o nosso irmão, para o nosso semelhante, querendo que ele cresça, numa ânsia saudável de que ele não saia de nosso meio, mas fique conosco neste caminho santo, este caminho de esperança e de fé, e proporciona as condições para quando a gente encerrar a jornada na terra, o Espírito ganhar a eternidade. Então pense nisso, irmãos. A gente fica por aqui, que a bênção da Santa Avó e de nosso Santo Irmão Aldo nos alcance. A linha do amor divino, irmãos, costure nossas relações. Nós temos pontuado, assim como a linha tem a função de unir as partes de um tecido, irmãos, no sentido figurado, a linha do amor divino nos una, derreta de nosso meio todo sentimento que não é bom e nos ajude a vencer, irmãos. Então, nós ficamos por aqui, irmãos, nós vamos ouvir os irmãos apresentando mais um hino, e em seguida nós encerramos a nossa reunião. E olha o título deste hino, irmãos. Eu vi, eu ouvi, eu senti, irmãos. Eu vi com os meus olhos, ouvi e senti, palpável, irmãos. Vamos ver o que diz a letra deste hino, irmãos. Vamos ouvir. Eu, embora muito jovem, já vivi momentos incríveis, presenciei fatos impressionantes que somente com os olhos da fé é possível compreender. Existiu na terra um homem chamado Aldo, e este homem eu o conheci. É interessante, ó meu amigo, e esse homem era diferente de todas as pessoas que eu já conheci. Quando passei a entender um pouco mais, compreendi que não se tratava apenas de um homem. Mas sabem de quem se tratava? Se tratava de um profeta, de um santo de Deus, aquele na qual se refere às Escrituras Sagradas. Haverá um só rebanho e um só pastor. Sim, ó amigo, ele é o pastor, o último pastor prometido por Jesus. E na sua pessoa vi a manifestação de todos os bons sentimentos. Eu ouvi dele os maiores e melhores conselhos. Eu senti uma proteção, um amparo divino que ninguém nesta terra pôde dar. Por isso digo, sou prova viva desse anjo de luz.
Palavras que em meu coração jamais irão silenciar. Ouvi de seus lábios palavras como Deus te abençoe. Vou pedir pra vós te ajudar. Eu senti sua presença nos momentos mais difíceis de minha vida. Sua mão a me segurar quando estava caído.
Chegamos ao final de nossa reunião. Os irmãos, ouvimos aí, os irmãos cantando, eu vi, eu ouvi e eu senti, irmãos. Irmãos, vamos ser expoentes destas verdades. Os irmãos cantaram, sentiram, viram com os próprios olhos, presenciaram os feitos de nosso santo irmão Aldo em nosso meio, irmãos. Vamos ser expoentes desta fé apostólica e do nome deste santo de nosso Deus, santo irmão Aldo, pastor e profeta, irmãos. Sendo um apostólico verdadeiro, agindo como um apostólico verdadeiro e falando como um apostólico fiel, sincero e verdadeiro, irmãos. E vamos divulgar com ânimo, com fé, com boa disposição esta fé apostólica e para que mais gente venham conosco para este santo caminho. Muito obrigado aos irmãos por terem vindo, pela oportunidade que tivemos de juntos participarmos de nossa reunião, cada um que se movimentou, que ajudou, que participou, que acompanhou, irmãos, muito agradecido, que Deus, o nosso Pai, lhe sustente esta fé em seu coração, a bênção dele esteja com todos e não se afaste, irmãos, deste santo caminho. Este é o caminho verdadeiro, que leva a alma do fiel para a eternidade. Não brinquem com a sua carreira de fé, leve a sério, isso é coisa séria, irmãos. Ficamos por aqui muito agradecidos, irmãos. Para a gente, uma honra, irmãos, uma responsabilidade enorme, mas é uma honra, irmãos, poder servir, poder cooperar para que a obra aconteça e que a Santa Avó sustente a cada um de nós na jornada com ânimo e fé. Convido os irmãos que puderem ficar em pé, nós iremos com a nossa oração encerrarmos o nosso trabalho. Vamos orar. Glorioso Deus e Pai Celestial, ao chegarmos ao final de nossa reunião, agora finalizando com a nossa oração, logo mais cada um para os seus lares, a bênção do Senhor lhes acompanhe, dando a cada um de nós um retorno abençoado, uma noite abençoada, em uma semana produtiva, de boas realizações em nosso trabalho, em nosso lidar, em nosso viver. A bênção do Senhor, a bênção de Jesus, teu Filho amado, nosso eterno Salvador, nos acompanha cada um de nós. Bênção da Senhora, Mãe Virgem Maria Santíssima, da Senhora Santa Avó, a sua graça consoladora, a bênção do Senhor ao Santo Irmão Aldo, esteja e nos acompanhe a cada instante de nossa caminhada. Peço a Santa Avó por estes nomes apresentados nessa caixinha de pedido de oração, nome de irmãos, amigos, familiares, numa atitude de fé, muitos se movimentaram, escreveram o nome de um parente, de um familiar, colocaram aqui nessa caixinha de pedido de oração, numa atitude de fé, confiam na tua bênção, aguardam soluções para os problemas, às vezes em relação à saúde, outras circunstâncias da vida, a Senhora sabe e pode ajudar, abençoando, guardando, socorrendo, ajudando-os a vencerem os trechos amargos da vida. Da tua bênção consoladora, una o teu povo, faça cada um de nós fortes e vencedores na tua graça e na graça de nosso Senhor Jesus. A bênção da Senhora nos acompanha, Santa Mãe, encerrando a nossa reunião, atendendo a Santa Mãe bendita as orações que fazem neste momento e dando soluções para os seus problemas. Os ajude a vencer, alimentando em cada coração o ânimo e a fé. Aquele que está abatido, revigore o ânimo e ajude a vencer. Aquele que de mais idade, ó Santa Avó, tanto lutou já nesta terra, às vezes o corpo cansado, os sentidos já não respondem mais, ó Santa Mãe, mas o espírito é lúcido, sabe das coisas e tem saúde no seu espírito, na sua alma. Sustente a Santa Mãe com vigor da vida, enquanto for da vontade de nosso Deus, para que cumpra os seus dias nesta terra. Abençoe a Santa Mãe, unindo, onde existir o sentimento de competição, de divisão, a bênção da Senhora chegue e acabe com isto, ajudando-os a nos unirmos a cada dia e a cumprirmos fielmente a nossa missão nesta terra. A bênção do Senhor ao Santo Irmão Aldo, da Mãe Virgem Maria, a bênção de nosso Mestre Jesus, do Pai Celestial, esteja com cada um de nós e nos acompanhe hoje e sempre. Amém.